Podemos assentar. Não sei se você prestou atenção na letra que você acabou de cantar, mas a letra da canção que nós cantamos diz que nós somos uma família sem qualquer falsidade, uma família vivendo a verdade, que tem um compromisso um com o outro. E às vezes a gente olha para a letra dessa canção e a gente fala: como é possível, Senhor? Como é possível se dentro da nossa casa mesmo, às vezes nós maquiamos algumas coisas, mentimos um para o outro, tratamos a pessoa da forma que ela não deveria. E toda vez que a gente canta essa canção, a gente olha para essas frases fortes, mas a gente precisa lembrar das primeiras linhas dela. Recebi um novo coração do Pai. Coração transformado. Não sei se a ordem é essa. Coração regenerado. Só é possível viver essa unidade, essa verdade, de forma plena no seu coração, aquele que nasceu de novo, aquele que entendeu o Evangelho, aquele que entendeu o que é fazer parte da família de Deus, aquele que entendeu que nós temos um coração tendencioso ao pecado, pecaminoso, e aquele que em Cristo Jesus busca viver essa verdade. E é isso que nós queremos nesse mês de maio viver, essa verdade nas nossas casas. Nós estamos no mês de maio, como disse, e o mês de maio é o mês que nós carinhosamente apelidamos ou chamamos de mês da família, onde as nossas programações, onde as nossas reflexões têm como ênfase a família. E nós estaremos meditando aos domingos à noite, no culto aqui, agora à tarde, noturno, e uma série de mensagens que tem como tema maior: família, projeto de Deus. E nós queremos pensar nessa ideia como família, um projeto de Deus que está ligado a uma aliança firmada para a vida toda, um projeto de Deus que nos ajuda a enfrentar os tempos difíceis unidos, um projeto de Deus que define papéis e responsabilidades para pais, mães e filhos, e o projeto de Deus que inclui perdão e inclui reconciliação. São essas as temáticas que nós vamos caminhar ao longo desse mês aqui de maio, começando hoje. E hoje eu quero falar com vocês sobre família, projeto de Deus, uma aliança para a vida toda. Família, projeto de Deus, uma aliança para a vida toda. A família, ela foi projetada por Deus, ou seja, a família é um empreendimento divino, ela foi plano de Deus, a construção, a edificação da família. Um Deus grandioso e maravilhoso projetou a família e nos presenteou com a oportunidade de vivermos família. O problema é que ao longo da história, o homem ele tem desprezado os planos de Deus e os seus valores para o casamento e para a família. Hoje a nossa sociedade é confrontada a definir o significado dos termos família e casamento. O que é família nos dias de hoje? Aquela estrutura familiar, até pouco tempo atrás, formada de pai, mãe e filhos, atualmente tem sido considerado por muito mais uma opção, dentre várias outras opções. Porém, no meio de toda esta confusão e da desestabilização do mundo de hoje, é preciso conhecer aquilo que Deus, o arquiteto da família, revelou em sua palavra sobre a família. A palavra de Deus revela para nós, e é isso que nós vamos fazer ao longo do mês de maio, os ensinamentos da palavra de Deus sobre família. E é isso que nós queremos começar a fazer agora nesse momento, e para isso eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, dos versos 18 a 25. Gênesis 2, facinho achar. Abre sua Bíblia, 2 páginas. Vocês estão me ouvindo bem? Chiando um pouquinho? Acho que é o ventilador que está trazendo o chave. Cip, por favor.
Melhorou, né? Estou falando aqui, estou ouvindo um chiado, por isso que eu perguntei se estão me ouvindo bem. Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria esse o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto ele dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Palavra do Senhor para nós. Pai, obrigado por esse tempo aqui, ó Pai, por esse tempo de reflexão na Tua Palavra, ó Pai. Nós queremos pedir nesse momento, fala aos nossos corações, ó Pai. Fale para nós aquilo que o Senhor tem para os nossos casamentos, para as nossas famílias, ó Pai. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos ter em mente, como nós já dissemos aqui, que Deus é o Criador. Deus, Ele é o iniciador da instituição da família. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles apresentam o casamento como algo cujas raízes se encontram no ato divino da criação da humanidade. A sua imagem, como nós já falamos em outro contexto aqui, a sua imagem, mas como homem e mulher. Nós meditaremos com calma nesses versos que nós lemos, mas ainda nesta introdução nós precisamos nos lembrar que a partir da queda, a partir do pecado, da desobediência de Adão e Eva, quando nós olhamos, por exemplo, para o desdobramento do casamento e da família, em alguns relatos descritos nas Escrituras, nós percebemos o desvio do ideal de Deus que nós acabamos de ler aqui para essa instituição. Por exemplo, Deus cria o homem para uma mulher, ou uma mulher para um homem, uma ideia de monogamia. Esse é o ideal da criação, um para o outro, somente um para o outro. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a história bíblica, para a história de Israel, nós vemos a ideia da poligamia. Não era esse o ideal de Deus. Deus cria o homem e a mulher e diz que eles devem se unir. A ideia de união, a ideia do criação é a ideia de durabilidade, é a ideia de fidelidade. Mas a história de Israel, ao longo das Escrituras, nos mostra divórcio, nos mostra adultério, nos mostra um desvio do ideal de Deus na criação. Deus diz que eles serão uma só carne. O ideal da criação é a heterossexualidade, homem e mulher, fertilidade, vão ter filho, a complementariedade um do outro. Mas como nós olhamos para a história de Israel, nós vemos a homossexualidade, nós vemos a esterilidade, nós vemos a deterioração das diferenças entre os homens e mulheres, um subjugando o outro e não entendendo o seu papel. Ao longo da história bíblica e da história em que vivemos, além das Escrituras, eu quero dizer, do tempo de registro das Escrituras, o homem tem desprezado os planos de Deus e os seus valores para o casamento e para a família. Atualmente nós vivemos uma crise no que se refere a esses dois temas. E não dá para falar de família sem antes pensarmos no casamento, que nós vamos falar um pouco mais, que é daí que surge então a família. Você provavelmente já ouviu falar num camarada chamado Jaime Camp. Jaime Camp, ele é uma referência cristã num assunto sobre família. Em um dos seus livros, que ele escreveu no ano de 2015, ele apresentou um quadro assustador sobre a realidade da família dentro
da estimativa ali que ele apresentou nessa época, em 2015. Que talvez, se nós fizéssemos uma atualização para o ano de 2023, nós teríamos projeções muito piores em relação à família. No seu livro, que ele escreve nesse ano de 2015, ele diz que naquela época, 2015, a estimativa era de que até o ano 2020, nós estamos em 2023, 1 em cada 2 casamentos terminariam em divórcio. A estimativa daquela época, no ano de 2015, é que quando fizesse uma projeção para o ano 2020, 1 em cada 2 casamentos terminariam em divórcio. Naquela época, estimava-se que em uma noite, mais de 2 milhões de meninas se prostituiriam para sustentar alguma criança, fruto de uma relação fora do casamento ou por motivos de drogas. Naquela época, estimava-se que mais de 50% de adolescentes jovens brasileiros evangélicos eram sexualmente ativos. Naquela época, estimava-se que, em geral, 89% dos jovens brasileiros casariam sem ser virgens. Eu não tenho como objetivo aqui nessa noite validar as fontes de pesquisa do Jaime Kemp, muito menos atualizar a sua pesquisa, e nem usar esse tempo de pregação para ficar apresentando dados estatísticos. Mas sabemos da realidade desses exemplos. E assim como o povo de Israel desprezou os planos de Deus para a família, a nossa sociedade, o mundo em que vivemos, tem desprezado também esses valores. É bem verdade também que algum de nós aqui presente nessa noite fomos vítimas, ou em algum momento das nossas vidas tomamos decisões que contribuíram com essas estatísticas. Mas eu pessoalmente creio que aqueles que buscaram o perdão de Deus, de fato se arrependeram, foram purificados pelo sangue de Jesus. E agora devem viver a sua sexualidade, a sua paternidade, a sua maternidade à luz da palavra de Deus, honrar o novo voto, o novo compromisso de casamento que você fez com o cônjuge, se casou novamente e formou uma nova família. Talvez você é alguém que representa essa estatística porque viveu uma vida sexual ativa fora do casamento, que não deveria ter vivido. Vive um novo casamento que talvez poderia não ter ocorrido, se precipitou no divórcio, desobedeceu a Deus. Mas repito, se você de fato se arrependeu, você pode ir em Jesus. Se você buscou um novo casamento, ter um casamento piedoso, um casamento limpo pelo sangue de Jesus, santificado por Ele, para Ele, perdoado e que agrada a Deus, da maneira que vocês passaram a se relacionar como casal. Entenda, eu não estou dizendo com isso que você tem que ter uma vida sexual ativa fora do casamento. Viver o divórcio por motivos que não estejam amparados pelas Escrituras e sair por aí buscando um novo casamento. Nós precisamos ter clareza sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Mas em Jesus, a criação perdida pelo pecado, a criação que está nesse mundo de queda, ela volta a ser conforme o plano original. Em Jesus, a sua vida e a sua família pode ser restaurada. Em Jesus, o ideal de Deus para a família volta a ser conforme o plano original. Deus, Ele estabelece a família como o núcleo central da sociedade que Ele formou. E a família é uma das coisas mais lindas e especial que Deus criou. A família é uma instituição criada por Deus. E repito, nós precisamos olhar para os ensinamentos de Deus sobre a família descrita em sua palavra. Nós precisamos cuidar da nossa casa, nós precisamos cuidar da nossa família. No texto de Gênesis que lemos, nós vemos claramente que Deus criou o homem e a mulher. Que Deus planejou a união de ambos. E essa união não é fruto de escolhas aleatórias, ela partiu do próprio Deus. Ele criou homem e mulher, com as suas diferenças, com as suas características específicas, para que cada um pudesse suprir o que falta no outro. O Senhor, Ele olha para o casamento como uma aliança, como um pacto
firmado entre um homem e uma mulher, entre o marido e a mulher, entre o cônjuge e Deus. E uma aliança, de forma muito simples, significa compromisso de lealdade. A vontade de Deus, descrita por Ele, no que diz respeito ao casamento, é que o casal permaneça junto, até que a morte o separe. A aliança, o compromisso matrimonial, não é algo apenas emocional, romântico, é um compromisso de vida, que leva duas pessoas a se amarem profundamente e a viverem um casamento segundo Deus. O casamento, queridos, não é algo descartável. Uma união que você pode entrar e sair de acordo com as suas necessidades individuais, ou que não mais se adequa ao seu estilo de vida. Como se você trocasse de roupa. Não está mais legal essa camisa para mim. E não está mesmo, eu acho que eu preciso trocar. Mas não está mais legal essa camisa para mim, eu vou lá e compro uma outra camisa. E a gente acha que a nossa vida, como marido e mulher, deve ser assim. Não está mais legal esse relacionamento, então eu vou construir outro. Como se com o passar do tempo também não terão outros problemas, senão os mesmos, e você não terá que lidar com problemas novamente. Mas não está legal, eu vou buscar outro. Mas se o casamento, eu tenho uma perspectiva que é a origem da minha família, através de um casamento, que é uma aliança, que é um pacto, existe um compromisso de lealdade. Um para com o outro, e ambos para com Deus. Quando nós enxergamos um casamento como aliança, nós estamos dizendo que o casamento é um vínculo sagrado. Repito, entre um homem e uma mulher, instituído por Deus, firmado diante dele, ainda que o casal não reconheça e não tenha noção disso, e consumado normalmente pela relação sexual. É uma aliança heterossexual, exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus. Esse é o casamento bíblico. Não é um contrato entre dois indivíduos, apenas. Existe um contrato. Mas não é um contrato para você ter proteção, seguridade social, status financeiro, social, para poder se tornar dependente do seu marido ou da sua esposa, do convênio médico da empresa, e aí você vai lá no cartório e firma um contratozinho para poder ter essa participação. Não é isso, isso não é casamento. Ou para os crentes, não é um contrato para liberar para você ter uma vida sexual, sem culpa, mas é um vínculo sagrado, entre um marido e uma mulher, entre o casal e Deus, alicerçado nas leis divinas, com base na sua palavra. E a família que nós vamos meditar ao longo desse mês aqui, a família bíblica, aquela que nós precisamos e queremos ser, ela se caracteriza depois que um homem e uma mulher, unidos em matrimônio, possuem de forma geral filhos naturais, adotivos, pais, mães e filhos vivendo no mesmo lar. E também se caracteriza do modo secundário, de parentesco sanguíneo, obviamente. É lá na nossa casa, na nossa família, que é o lugar da gente receber proteção, carinho, acolhimento e amor. É lá que é um lugar seguro, um lugar de afeto, local de suma importância para o desenvolvimento da autoestima, da identidade, da segurança. Mas ao longo dos meses nós vamos falar mais sobre esses conceitos de família. Porque hoje eu quero falar sobre o casamento segundo Deus. E a importância dessa aliança. E talvez você possa estar pensando, depois de tudo isso que eu disse, e dizendo com você mesmo, mas Bruno, eu não sou casado. Eu já até fui, mas não sou. Eu ainda sou solteiro, novo demais para falar sobre casamento. Eu não vivo em uma família desse modelo, pai e mãe, vivo com os meus avós, com os meus tios. Seja por conta de um divórcio que desestabilizou a vida dos meus pais, ou porque perdi alguém querido e agora só temos um ou outro. Talvez você não vive com seu pai, com sua mãe, com seu parente sanguíneo, algum tipo de parente sanguíneo.
Mas é verdade também que isso é uma realidade das famílias contemporâneas, das famílias atuais. Mas você muito possivelmente, pois existem exceções por tratamentos médicos, mas você muito possivelmente, se você não é fruto de uma inseminação artificial, você foi fruto de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Dentro ou fora do casamento. E eu não estou condenando com isso, abro parênteses, a inseminação artificial. Não estou condenando, fecho parênteses. Mas quero dizer que se você não é fruto disso, muito possivelmente você é fruto de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, dentro ou fora da aliança. Que obedeceram porque conheciam a Deus e escolheram obedecer, pela graça de Deus, obedeceram e conseguiram obedecer, ou porque não obedeceram, porque foram desobedientes, ou porque não conheciam ainda a palavra de Deus. A gente precisa pensar no casamento segundo Deus, que é caracterizado de um para o outro, marido e mulher afirmam, e ambos para Deus, e que vivem juntos. O casamento, a família, é um projeto, como um projeto que Deus instituiu, e que nos permite viver para toda a vida. No verso 20 a 22 que nós lemos, eu vou a partir do 20 aqui meditar com vocês, do texto aqui de Gênesis, diz que depois que Adão, ele dá o nome para os animais, faz a sua tarefa, ele experimenta a solidão. Não tinha ninguém que lhe correspondesse. E ele experimenta essa solidão, não tinha uma auxiliadora, não tinha uma ajudante, uma amiga no jardim. E Deus faz Adão cair num sono profundo, e do seu lado da costela ele cria Eva, transformando Eva numa mulher. E o fato da mulher ser formada da costela do homem, ele pode, eu não vou defender essa tese aqui, mas pode representar a ideia de companheirismo, de proteção. O Senhor forma a mulher e a leva até Adão. E Adão faz para aquela mulher aquilo que talvez seja a primeira declaração de amor da história. Ele olha para Eva, e estou imaginando aqui com vocês, e diz: meu amor, meu benzinho. Lembrando que é antes da queda, tá? Então a sinceridade é uma família sem qualquer falsidade, realmente. Não precisou ser regenerada. Meu amor, meu benzinho. Esta sim é osso dos meus ossos. É carne na minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu não quero, obviamente, você não faria a loucura de fazer esse tipo de declaração com todo esse contexto para sua mulher. Você seria mais atual na sua declaração. Mas Deus, a percepção que Adão tem aqui é que Deus lhe havia trazido um belo presente. A sua mulher, Eva. O sábio escritor escrevendo aos provérbios, inspirado por Deus, tá? Inspirado por Deus, porque a Bíblia é inspirada por Deus, ele diz assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Anota aí na sua Bíblia, tá, marido? Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção de Deus. Essa é a percepção que Adão tem naquele momento. E a minha pergunta para você, marido, essa é a sua percepção sobre a esposa que Deus te deu? Você faz assim como Adão fez, um elogio para sua esposa? Você cultiva com a sua esposa o romance num relacionamento? Ou o tempo passou e aquela mulher que alegrava seus olhos com a sua beleza da juventude, envelheceu, se tornou mais ranzinza em algumas coisas, e você perdeu essa percepção? Sabe, maridos, a gente precisa rever isso no nosso coração, que a esposa que Deus nos deu é algo bom.
Provérbios vai dizer que é algo excelente. E por mais difícil que talvez seja o momento que você está vivendo como família dentro do seu casamento, você recebeu uma bênção do Senhor. Talvez você está dizendo, não é isso que eu estou pensando nesse momento, pastor. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. É uma bênção de Deus. Adão e Eva pertenciam um ao outro e ao Senhor. Eles deveriam servir um ao outro em amor. Adão declara sua devoção sincera à sua esposa. Essa sim é osso dos meus ossos. E talvez é isso que você, marido, precisa resgatar na sua vida. É a sua mulher que é osso dos seus ossos. É a sua mulher que você assumiu um compromisso de lealdade. É a sua mulher que você precisa honrar como esposa. Não é a que você vê por aí. É a sua mulher. Aquela que um dia você subiu no altar com ela, seja porque casou na igreja, ou aquela que você assumiu sim um contrato, mas sabendo que isso é bíblico, é ela que você deve lealdade. É ela que você tem que dizer todos os dias, é osso do meu osso. E às vezes você vai dizer, que ossinho complicado. Senão os homens vão ficar bravos hoje comigo aqui. Mas foi Deus que me deu. É bênção do Senhor. Sabe por que eu estou frisando isso? Eu não tenho os dados concretos aqui, mas eu já li e já pesquisei, já ouvi fontes sobre isso, que na maioria das vezes quem desiste do casamento é o homem. Seja por um caso extraconjugal, seja porque cansou das implicâncias do dia a dia, da vida, mas ele pula fora. Porque talvez um homem perdeu a percepção de que essa sim é osso dos meus ossos. E aquele que é um servo de Deus, aquele que é um crente, aquele que tem um coração regenerado, aquele que vive sem qualquer falsidade, ele vive de acordo com a palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção, a minha atenção, nós homens, nessa noite, e dizer, vamos ficar nesse barco. Não vamos pular fora. Não troca a camisa. Vamos permanecer juntos. Está difícil, conversa com alguém. Busca ajudas, mas não pula fora. Resgata o romantismo. Chega nessa noite, na sua forma contemporânea, diz, é osso do meu osso. É bênção de Deus, é presente de Deus. A gente precisa voltar a ser um homem conforme as Escrituras, queridos. Porque a nossa vida secularizada, e aqui, mulheres, ao longo desse mês a gente vai falar também um pouquinho, tá? Mas hoje é para nós homens. Mas a nossa vida secularizada, a nossa mente secularizada foi cauterizada por esse mundo e o Evangelho já não penetra mais. E aí a gente começa a olhar só os defeitos. Implica muito comigo. E que mulher que não implica com o marido? Mas também a gente dá motivo, né? Vamos ser sinceros. A gente dá uns motivos. Eu hoje acho que eu não vou sair daqui vivo, né? Eu estou com medo. Mas a gente precisa retomar ao nosso coração aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, desde que eu me converti, eu vivo o mês de maio na igreja há muitos anos, e mês de maio é mês da família, é lindo, é confraternização, é intercâmbio, é mensagens, mas se isso não penetrar no coração, queridos, é mais um mês de maio. E aí em junho, julho, você marido, você esposa, vão cansar um do outro, vão falar, estamos separando, não dá mais. E aí a gente quer viver essa vida. E aí o que aconteceu com maio? Foi legal. A gente fez um intercâmbio, comemos junto, tal, fomos lá no dia da família, mas e aí? E aquelas mensagens que você ouviu? Se a palavra de Deus não entra no coração, se a palavra de Deus não causa mudança, você pode fazer uma carreira dentro da igreja, ter longos meses de carreira de, sabe aqueles cartão fidelidade, ou aqueles caras que têm 30 anos de empresa e ganham um prêmio porque foi honrado pelo tempo de serviço? Você pode ter um tempo de serviço de dias das famílias, de mês da família na igreja e nada disso fazer diferença na sua vida. E aí o texto nos diz, no verso 24,
por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui nós temos uma das declarações bíblicas sobre o que Deus considera sobre o casamento. Porque o casamento ele nasceu no céu, o casamento ele nasceu no coração de Deus, quando ainda não havia lei, não havia Estado, não havia igreja, não havia cartório para você ir lá registrar o seu casamento, é lá que nasce. É a instituição que Deus cria antes da queda. E aí você fala assim, meu casamento está ruim porque eu vivo na queda. Não, Deus criou antes da queda, nós vivemos na queda, mas Ele criou antes. E aí, o autor aqui nos diz que eles deveriam deixar a custódia do pai, da mãe, a proteção, a casa, e estabelecer uma nova unidade familiar. Uma união inseparável. O texto nos diz, deixa o homem pai e mãe. A ideia de exclusividade. Se unem à sua mulher, fidelidade, lealdade, tornando-se dois, uma só carne, intimidade, proximidade. É interessante que os autores e escritores aqui vão dizer que aqui nós temos uma linguagem típica de aliança. Porque deixar e unir são termos pactuais, ligados a um voto de fidelidade. Até engasguei. Deixa o homem pai e mãe, exclusividade. O casamento é relacionamento humano. O casamento é o relacionamento humano mais importante e exige exclusividade. O homem deixa a casa dos seus pais. Ele deixa, de uma certa forma, um relacionamento sanguíneo com seus pais e forma uma união que, mesmo não sendo parentesco de sangue, é mais forte que os elos genéticos. Você sai da casa do seu pai e se une a uma mulher que vocês não têm vínculos genético nenhum, isso se torna mais forte do que o vínculo genético que você tem com seus pais. E forma uma nova união, que mesmo não sendo parentesco de sangue, é mais forte que elos genéticos. Que o liga, que os elos genéticos, que os liga a seus pais, a consequência é o fato de dois se tornarem um. Eles saem da antiga família para se tornarem totalmente livres um para os outros. E aqui nós temos, pensando em família, nós temos duas coisas importantes. A primeira é que os pais liberam os filhos para o casamento. Se você entende que aquele camarada que chegou na sua casa chatinho, e que foi te conquistando aos poucos, foi o camarada que Deus deu para sua filha, e eu vou viver isso daqui a uns tempos. Ou vice-versa, libera. Se chegou a hora, libera. E liberar significa, vai com a minha bênção. Deixa, você está liberado. E aí o homem e a mulher, eles deixam a sua casa, eles deixam o pai e a mãe, e agora eles são uma família. Eles se unem um ao outro. O casal agora tem que ser mais identificado um com o outro do que com os pais. É o Bruno da Daísa. É a Daísa do Bruno. Não é o Bruno do Ailton e da Marilisa. Não é a Daísa do Moreira e da Cristina. É o Bruno da Daísa. É a Daísa do Bruno. É isso que nos identifica agora. As pessoas olham para nós e falam, poxa, é o Bruno da Daísa. É o Bruno da Daísa. E aqui, pais, liberem. Se está debaixo da bênção de Deus, se você exortou, se você ensinou, deixa aí. Deixa aí. Ajuda, aconselha, mas deixa aí. Alguém já disse que o casamento é uma separação antes de ser uma união. Antes de haver uma união, precisa haver um abandono de outros relacionamentos. Tudo que ameaça a exclusividade do casal deve ser deixado de lado. E a minha pergunta para você, querido, nessa noite é, no seu casamento existe exclusividade? Você deixou pai e mãe?
você deixou amigos e amigas, você deixou aquela vida baladeira, que se é crente tem que ter deixado mesmo, mas aquela vida que você vivia antes do casamento. Até me cortaram aqui, né? Deixa eu ver quem está lá. O Paulo. Eu estou falando, é homem, é por isso que se fosse mulher tinha deixado, né? Como está o seu relacionamento com a sua interação com o seu esposo? Como está a sua família? Como está a sua casa? Como está o seu amor para o seu cônjuge? Como você tem amadurecido na presença do Senhor esse amor para o seu cônjuge, esse deixar exclusividade, agora é um no outro. Não estou dizendo com isso que vocês não vão ter amigos, que vocês não precisam ter momentos, que vai estar com os homens da igreja, com as mulheres da igreja. Estou querendo dizer que agora é um do outro. Tem cumplicidade, tem alegria de dividir as coisas uns com os outros. As dores, as dívidas, os cabelos brancos para quem tem. É a alegria de dividir. E careca fica de cabelo branco, tá? Só deixar um parênteses aqui, porque eu estou de cabelo branco. Mas a alegria de dividir. E mais um parênteses aqui, não vou ficar brincando, mas assim, a Daísa não foi enganada. Porque quando ela começou a namorar comigo, eu tinha meus 20 anos. Eu já estava na fase que eu nem disfarçava mais, já tinha que assumir que o cabelo estava zero. Mas talvez você foi enganado pela genética. E agora você vai ter que aguentar aquele carequinho ali. Porque é exclusividade. Deixou um ou outro. Deixou o pai e a mãe. Deixou o vínculo parentesco que tinha com alguém. Deixou a casa que vivia e agora se une. Brigou, não volta mais para a casa do pai e da mãe. Vão resolver. Obrigado, Paulo. É a ideia de fidelidade e lealdade. Se une a sua mulher. Ele deixa a exclusividade, mas é a ideia de fidelidade e lealdade. O deixar prepara o casal para se unir. Uma união inseparável. A palavra unir aqui significa agarrar-se, grudar-se, apegar-se, seguir bem de perto. Tem uns camaradas e umas camaradas que são muito grudentos, mas a ideia aqui é mesmo de seguir de perto. Agora se une. A aliança firmada entre marido e mulher é feita diante de Deus e, portanto, não apenas entre os cônjuges, mas também com Deus. Se une a sua mulher. Ser infiel ao cônjuge significa ser infiel a Deus. Porque foi isso que Deus declarou ao homem. Precisamos resgatar a fidelidade da aliança no contexto em que vivemos, inclusive na igreja. Muitos não querem mais assumir uma aliança. Vamos ficar junto. Vamos morar junto. Vamos fazer um contratinho aqui, porque a gente vai ter a proteção do governo, é importante, a gente vai ter os benefícios financeiros um do outro, o benefício de saúde um do outro. Mas também tem aqueles que entram na aliança e são infiéis a ela. Existem muitos casais que, aos olhos da sociedade e até mesmo da igreja,
são normais, mas já não existe mais comunicação entre o casal. Existe uma convivência necessária e que muitas vezes é sofrida. Não tem mais carinho, não tem mais cuidado. O relacionamento se tornou utilitário. É nesse contexto que muitas vezes ocorrem as infidelidades conjugais. Infidelidade significa, de forma óbvia, não ser fiel. E não ser fiel é não ser fiel aos votos declarados perante Deus, no altar ou na sua palavra. E ao desejo para nós, e ao desejo de Deus na sua palavra para nós como casal. A infidelidade, queridos, não é o desejo de Deus, como nós vimos, o ideal de Deus e o desvio de Israel, e como nós nos desviamos como Israel se desviou. É por causa da infidelidade. Vocês estão me ouvindo pelo microfone? É por causa da infidelidade que muitas vezes nasce o divórcio, o desejo pelo divórcio. Não fique sozinho. Se esse desejo de ser infiel está batendo a porta do seu coração, fale com Deus em oração, procure ajudas de crentes saudáveis. Deus tem poder para reconstruir relacionamentos rompidos. Recomece, recupere aquilo que você perdeu, recupere o distanciamento um do outro, se aproxime novamente. A falta de comunicação, melhore a comunicação, o carinho, seja mais carinhoso, o romantismo, tenha mais romantismo, a atração sexual, tenha novamente desejo pelo seu marido, pela sua mulher, porque em Jesus, querido, existe perdão. E em Jesus existe um caminho de reconciliação, em Jesus existe um caminho de amor, em Jesus existe um caminho de restauração. Terceiro e último ponto, intimidade, proximidade, tornando-se dois uma só carne. O deixar e unir resulta na consumação física do relacionamento. A intimidade conjugal simboliza a intenção e seriedade de se formar um novo lar. A consumação sexual daqueles que deixaram pais e mães declara fidelidade e simboliza de forma física aquilo que já aconteceu de forma espiritual. É uma união tão profunda entre duas pessoas que eles agora praticamente se tornam uma só pessoa. Casamento, no sentido mais completo da palavra, queridos, é unidade. É unidade espiritual, é unidade mental, é unidade emocional e é unidade física. É Deus, e às vezes a gente tem vergonha de falar isso, mas é Deus quem cria a sexualidade humana, e quando praticada conforme a palavra de Deus, ela representa a mais bela expressão de união que dois seres humanos podem experimentar. A sexualidade reflete a glória de Deus no contexto do amor, da aliança. A relação sexual de um homem e de uma mulher vem do deixar pai e mãe como uma expressão natural da aliança Deus e de um com os outros. Essa é a fórmula bíblica para o casamento. Essa é a fórmula bíblica para o surgimento da família. Deus legitima a intimidade sexual entre marido e mulher. Se for fora do casamento é adultério. Se for antes do casamento é fornicação. Porque a bênção de Deus na vida sexual do seu povo está debaixo da aliança com Deus. O casamento é bom, puro e santo, legítimo para se desfrutar da vida sexual dessa forma, é debaixo do casamento, debaixo da aliança. O casamento, então, à luz da palavra de Deus, ele é constituído pelo ato de deixar de forma definitiva a sua família de origem, estabelecer uma aliança com um cônjuge diante de Deus, que resulta na consumação física, na consumação emocional dessa união. Portanto, grave isso, queridos. Quer ter uma família que vive o projeto de Deus, tenha no seu coração que o casamento é uma aliança de amor, compromisso e fidelidade entre um homem e uma mulher, que só vai se encerrar de acordo com o plano de Deus, com a morte de um dos cônjuges. É ali que se encerra. É ali que termina o contrato. É ali que termina o pacto. É ali que termina a aliança. No projeto que Deus criou para o casamento,
e, consequentemente, para a família. É uma união permanente. Ninguém pode ou deveria separar o que Deus uniu. O casal deveria permanecer juntos e só a morte deveria separá-los. Porque quem já passou aqui, eu introduzi dizendo que em Jesus nós temos perdão, restauração, vocês me entenderam. Mas quem já passou pela dor de um divórcio, sabe as feridas, os traumas. E muitas vezes as vítimas, os filhos. Porque você pode simplesmente rasgar um papel, uma certidão de casamento. Mas é impossível, sem sofrimento, você rasgar a união, o pacto, a aliança, uma só carne, que o marido e a mulher se tornaram. Você pode rasgar um papel. Você pode ir lá no cartório e falar, isso não tem mais validade nenhuma. O meu nome voltou a ser o nome de quem eu era antes. Mas é impossível rasgar a aliança que nós fizemos diante de Deus. Se não nos arrependermos, se não nos prostrarmos diante de Jesus e dizer, Senhor, eu errei, eu falhei, mas me dê uma oportunidade de fazer certo dessa vez. Talvez você já fez isso lá atrás e você não precisa fazer isso. Mas talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, você precisa fazer isso. Porque você está vivendo os mesmos problemas que você tinha lá atrás. E se continuar desse jeito, o fim é o mesmo. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. A Bíblia diz que somente a infidelidade conjugal. A Bíblia diz que somente o abandono pode legitimar o divórcio e cancelar o pacto, a aliança conjugal. Jesus, quando alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, perguntaram, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus responde, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Lemos aqui o princípio. E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus confirmando aquilo que nós lemos aqui. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus lhe respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. E aí Jesus diz assim, mas não foi assim desde o princípio. Sabe quem pode restaurar no seu coração, na sua vida, aquilo que foi desde o princípio? Aquele que conhece a dureza do meu e do seu coração. Aquele que conhece as minhas e as suas lutas. Aquele que olha para mim e para você e fala, não foi assim desde o princípio. Fica firme. Fica no barco. Precisamos rever o nosso entendimento sobre o casamento à luz da palavra de Deus, porque o relacionamento mais importante dentro de uma casa é do marido e da mulher. Por isso que eu dei ênfase hoje para começar, eu estou falando de família, mas dando ênfase ao casamento. Obviamente nós temos responsabilidades e nós precisamos transmitir amor para os nossos filhos, mas chegará um dia em que o relacionamento dos pais com os filhos, na hora certa, eles serão rompidos. Porque eles vão deixar a sua casa para formarem uma nova família. Mas o marido e a esposa têm um relacionamento permanente. E jamais deve ou deveria ser quebrado. Vai chegar uma hora que o molecão vai chegar para você, pai e mãe, vai dizer, deu a hora. Vai chegar uma hora que vai vir o molecão lá na sua casa, né? Crente faz isso, tá? Vai lá pedir a mão da sua esposa e a menina vai falar, deu a hora. E aí se você chegou com um filho, chegou com 2, chegou com 3, acho que paramos por aí na média de hoje, chegou com um filho, com 2, com 3, e aí você olha para a velhinha olha para o velhinho e fala, agora é nós dois. Porque eles foram formar a família. Agora é nós. A família que começou e frutificou com os filhos, agora volta a ser como era lá no começo. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que a separação e o divórcio
são exceções. Tem particularidade da história de vida de cada um. Não são regras. Mas o problema é que a nossa sociedade tem invertido isso. Pais, corte o cordão umbilical. Ensine os seus filhos e filhas a serem independentes, a tomarem decisões, a escreverem a sua própria história. Mas ensine tudo isso à luz da palavra de Deus. E se você em algum momento, como disse no início, desobedeceu consciente ou inconscientemente a Deus, reconheça isso e ensine, oriente os seus filhos a não percorrerem pelos mesmos caminhos e os mesmos erros que você cometeu. Mas obviamente vai chegar um momento que ele vai precisar conviver com as suas próprias escolhas, com seus próprios erros e com os seus acertos, mas faça o seu papel. Tem um autor que escreve sobre família, eu não lembro o nome do livro agora, posso citar ele em alguma das mensagens aqui ao longo desse mês, mas ele diz assim, que filhos são hóspedes da nossa casa. A nossa casa é um hotel para os nossos filhos. Explico. Ele vai dizer que o filho está de passagem e que a gente precisa ensinar ele a sair do nosso hotel, que é a expressão que ele usa, para viver sua própria vida. Na Bíblia é onde nós aprendemos com Deus, como Deus quer que vivamos casamento e família. Nós precisamos conhecer o projeto de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do arquiteto do lar, para ter um casamento, uma família feliz e que agrada a Deus. Eu quero caminhar para a conclusão pensando com você como está a nossa casa, a nossa família. Muitos dos problemas que vivemos hoje é porque nós não buscamos conhecer o projeto de Deus. Interferimos na maneira que Deus criou, projetou. Isso gera vários problemas na nossa casa, no nosso casamento. Mas eu quero te dizer nessa noite, que mesmo que o desenho na sua mente esteja arruinado, o projeto esteja abalado no seu coração, eu quero te dizer nessa noite que nem tudo está perdido. Nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. O que precisamos fazer é reconhecer que existem problemas e nos colocarmos diante do Senhor e permitir que a partir de hoje Ele edifique a nossa casa. Coloque o seu casamento, coloque a sua família na presença de Deus em oração, em fé, e peça que Deus mude a sua casa. Porque eu e você, em estado natural, sem Cristo, somos pecadores. E o nosso desejo, com o coração pecaminoso, é viver fora do projeto de Deus. Eu quero dizer para você que ainda está com a casa lá, com o projeto lá, não rasga o papel. Mas eu quero dizer para você que foi vítima de alguém que te enganou, que por uma situação da vida rasgou o papel, e ainda está sozinho, está sentindo a dor da separação, a dor do abandono. Eu quero dizer para você, coloque tudo isso na cruz de Cristo e diz: Senhor, cura a ferida do meu coração. Restaura essa dor. Não deixa que eu cometa novamente o mesmo erro. Se o Senhor ainda tem algo novo para mim, me perdoe pelo que ocorreu no passado, restaura a minha vida e me deixa viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Repito, em Jesus a criação perdida pelo pecado volta a ser conforme o plano original. Em Jesus a sua vida pode ser restaurada. Em Jesus a sua família é restaurada. Em Jesus o ideal de Deus para a família volta a ser conforme o plano original. Em Jesus a dureza do coração é quebrado. Em Jesus nós podemos viver o que era lá no princípio. Em Jesus, restaurando, cuidando e transformando o nosso coração. Tem a letra de uma canção composta por um amigo nosso de Jandira. Ele compôs essa música num acampamento nosso sobre família. E o pessoal do louvor deu uma melodia para ela, não vou cantar, fiquem tranquilos. Mas a letra da canção diz assim: me ajude a mudar o lugar onde vivo, a limpar a sujeira escondida em minha vida, a abrir as portas a tempo trancadas que escondem medo e segredo, Senhor. Faz do meu lar um lugar de amor e da minha família um hino ao teu nome, para que ali haja cura, consolação, salvação e louvor. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer: tem coisas que precisam ser deixadas. Tem coisas na sua vida, no seu casamento, na sua família que precisam ser mudadas. Tem coisas que precisam ser deixadas ao pé da cruz.
para que ali sim, ali é lugar de cura, ali é lugar de salvação, ali é lugar de transformação, e é dali que vai sair um louvor de gratidão aos seus lábios, e dizendo: a minha esposa é bênção do Senhor, o meu esposo é bênção do Senhor, a minha família, a minha casa é bênção do Senhor. Eu vou repetir o que eu já falei aqui 3 vezes, mas com isso eu concluo. Casamento não é apenas um contrato civil, religioso, que vai te dar benefícios financeiros, status social, mudar o seu status civil. Ou para os religiosos mais conservadores, uma autorização para ter uma vida sexual sem culpa. É uma aliança entre um homem e uma mulher. É um vínculo sagrado entre marido e mulher, entre o casal e Deus, alicerçado nas leis divinas, com base na sua palavra, e que com a graça de Deus recebem as suas heranças, os filhos como presente de Deus, porque aquele que projetou a família, deixou para nós um manual de como vivê-la, e o manual está aqui. Quer conhecer o projeto de Deus? Nós lemos parte dele hoje, nós meditamos parte nele hoje. Aqui que está o projeto, é aqui que está descrito. Não era assim desde o princípio, mas por conta da dureza do coração de vocês, se tornou assim. Estou parafraseando as palavras de Jesus. A gente precisa voltar ao princípio, a gente precisa voltar ao arquiteto, a gente precisa pegar a planta original e dizer: é lá que eu quero fundamentar meu casamento, e a planta original está aqui. E talvez você fez um rascunho. A gente gosta, né? Quem já fez construção, mexeu em alguma coisa, você faz um rascunho. Uma vez eu fiz eu queria fazer, eu vou encerrar, tá? Eu queria fazer um armário em casa. E aí eu fiz um rascunho do armário que eu queria, para guardar meus livros, tal, no apartamento, né? Precisava dar uma escrivaninha e tal. Fiz um rascunho. Daí chegou o cara lá, o marceneiro. Eu fiquei até com vergonha. Eu achando que eu vi na internet e tal. Daí ele falou: não, você tem que mudar isso aqui, ó. Isso aqui a medida é tal, a altura é tal, tá errada. Isso aqui tem que vir um pouquinho mais para cá, senão vai dar dor nas costas. Aqui a prateleira vai ficar muito funda, precisa vir um pouco mais para frente. E aí eu falei: meu, que projeto que eu fiz? Nenhum. Ele foi lá e redesenhou tudo. Nessa noite o que a gente precisa fazer é pegar tudo que a gente escreveu e falar: está aqui, Senhor, porque eu quero viver o seu projeto. Vamos orar. Porque talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para resgatar no seu coração o valor da família. Porque talvez na sua casa está feia a situação. Porque talvez o que fizeram com você ao longo da vida trouxe sequelas que você vive até hoje. Mas Ele te trouxe aqui para dizer: eu tenho um plano perfeito. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e 2 se tornam uma só carne. E você, homem, eu quero te convidar nessa noite a chegar na sua casa e da sua forma e dizer: esta é o osso dos meus ossos, é minha esposa, presente de Deus, herança do Senhor. Desse jeitinho que ela é presente de Deus para você. Podia ser melhor um pouquinho se conformasse mais à palavra de Deus, mas é a responsabilidade dela e Deus. Mas do jeitinho que ela é presente de Deus. Vamos orar? Pai, como é bom meditar na Tua palavra, Pai. Como é bom e quão limitado nós nos sentimos diante da grandeza da Tua palavra, Pai. Pai, como quando eu, por exemplo, casei, eu precisava de mais entendimento bíblico, embora bem orientado, à luz do que é o casamento, à luz da Tua palavra, Pai. Porque nós somos bombardeados por a questão cultural, pelas questões que nos rodeiam sobre casamento. Nós nos preocupamos em como nós vamos construir a nossa casa, onde nós vamos morar, como vamos mobiliar, como vamos pagar as contas, como que nós vamos fazer a festa, vamos ou não, como vai ser o vestido, como vai ser os padrinhos, onde vai ser o local, onde vai ser a igreja, quem vai fazer o casamento, e tudo isso consome tanto o nosso tempo, que às vezes se reunir 5 ou 6 vezes com o pastor, aqueles que ainda têm no seu coração o desejo
de incentivar um casal a viver à luz da sua palavra, se torna menos prioridade. Às vezes, menos ler um livro sobre o casamento é o que menos nos rodeia. E muito mais do que isso, o que é mais profundo, ler a sua palavra, que nós muitas vezes ouvimos a vida toda sobre o casamento, é o que nós menos damos valor nesse tempo. E aí o resultado, Pai, é que nós fazemos o nosso projeto. Nós construímos a nossa casa da nossa forma. Nós erguemos as paredes, rebocamos, colocamos os pisos, os móveis da nossa maneira. E aí chega um momento que a gente percebe que não era esse o projeto. Não era esse o ideal do Senhor. Bagunçamos tudo, invertemos as ordens como nós lemos aqui. Ainda temos vínculos, ainda temos exclusividades, não temos fidelidade, somos infiéis, não nos unimos totalmente, não nos unimos fisicamente, emocionalmente. Obrigado porque nessa noite a sua palavra nos convidou, Pai, a olhar para o Senhor, para o que o Senhor deseja para a nossa casa. E nós queremos nessa noite, ó Pai, entregar as nossas vidas, as nossas famílias diante do Senhor. Restaura o nosso lar, ó Pai. Restaura a nossa visão, a nossa mente, aquilo que pensamos sobre casamento à luz da sua palavra, ó Pai. Talvez alguns aqui estão feridos, porque foram machucados, porque alguém, um do lado das pessoas do casamento, escolheu ser infiel, escolheu rasgar a certidão, escolheu rasgar o pacto. E rasgar o pacto, nós sabemos que não dá para fazer assim. Essa pessoa está machucada, está ferida, está dolorida. Talvez alguns recentes, alguns mais antigos que ainda carregam isso ao longo da sua vida. Mas nessa noite, ó Pai, o Senhor nos trouxe aqui para dizer: em Jesus Cristo nós somos transformados. Em Jesus nós somos perdoados. Em Jesus nós somos restaurados. Por isso, restaura os nossos corações, para que primeiramente nós tenhamos um compromisso de entrega de vida ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. E para que a partir disso, o fruto disso, seja viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas em todas as áreas, inclusive no casamento e na família. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém?